Bem-vindos todos que estão aqui. Vamos iniciar o nosso seminário quinzenal. Hoje é dia do Eric, que vai fazer uma apresentação sobre um artigo extremamente interessante ligado ao desenvolvimento das pessoas com doença de Chagas, em como elas se organizam, como elas se empoderam, né? E elas não são empoderadas, elas se empoderam, e como ele vai nos contar sobre esse artigo, que é do grupo da Mariana Sammartino, que já esteve com a gente muitas vezes. Boa noite para todo mundo. Como a Tânia falou, eu sou o Eric, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou o Eric também. Então, eu vou apresentar esse artigo para vocês, né? É um artigo que eu me interessei muito, né? Por causa dessa palavra protagonistas, que tem tudo a ver com o meu trabalho, meu trabalho de doutorado, né? E como a Tânia falou, é do grupo da Mariana Sammartino. Também entrei em contato com ela, porque eu queria ficar mais confortável em abordar o trabalho dela, né? E ele foi um trabalho, se chama, aqui está em espanhol, mas o título está bilíngue, né? E aqui no tenga miedo de nosotros, é o Chagas segundo os próprios protagonistas, né? Não tenham medo da gente, a doença de Chagas segundo os próprios protagonistas. Esse trabalho ele foi publicado na revista Interface em 2015, né? Que é uma revista de comunicação, saúde e educação. E embaixo nós temos as palavras-chave, né? Que é a doença de Chagas, estudo qualitativo, informação, educação, comunicação e representações. Então, esse artigo, gente, ele é um artigo internacional. Ele foi realizado, é um estudo internacional, né? Realizado entre outubro de 2011 a janeiro de 2012, né? E ele fala sobre as representações sociais de Chagas, né? Com pessoas afetadas e especialistas de diversos países. Aqui nós temos os autores, né? Mariana Sammartino, Andréa Saavedra, Jordi Gomes e Prati. Esses dois, né, o Jordi e a Mariana, eles inclusive têm participações deles no Laser Talks também, que é muito interessante, que eles falam sobre a voz, né, a voz das pessoas afetadas pela doença de Chagas. E é um grupo multidisciplinar, né? Tem pessoas da antropologia, tem médicos, inclusive o Pedro Albarrá Vinhas, ele é um médico brasileiro, né, com dupla nacionalidade, ele também é espanhol. Esse trabalho, né, eles começam falando eles falam de uma abordagem multidimensional, né, porque eles falam da doença de Chagas, né? Eles fazem uma introdução sobre o que é a doença de Chagas, a forma de transmissão, os sintomas, né? E as formas de como preveni-la. Ou seja, eles fazem uma abordagem nas 4 dimensões, que é a dimensão biomédica, epidemiológica, né? A política econômica e a sociocultural, né? Porque eles dizem que a doença de Chagas ela tem uma extensão, né, que predomina principalmente nas Américas. E aqui eu tenho esse mapa, né, que ele está falando sobre o poder das associações, principalmente na América Latina, né? Tem 20 associações, né, e aqui tem um mapa falando, né, principalmente na América do Sul, mas também tem associações na Europa, na Oceania e na Ásia. E eu queria destacar aqui também a Fim de Chagas, que é a Federação Internacional de Associações de Pessoas Afetadas, que é o lugar onde os pesquisadores fizeram a abordagem para fazer essa pesquisa. Esse estudo, eles fizeram um contato através do e-mail, né, com 30 pessoas acometidas pela doença de Chagas, né, afetadas, e 30 especialistas.
Esses especialistas, eles são de vários países, né, da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos e também da Europa. Entre eles tem médicos, biólogos, assistentes sociais, né, com uma faixa entre 23 anos, de 20 a 73 anos. E eles coletaram, além dos dados sociodemográficos, né, eles também coletaram, como eu falei, o país de residência, a filiação, as associações e o vínculo com a doença de Chagas. Entre os afetados são pessoas da Bolívia, do Brasil e da Colômbia e também da Europa, que residem fora da verdade, que são radicados, né, nascidos nesses países, mas radicados em outros países. Eles foram diagnosticados com a doença fora do seu país de origem, né? E entre essas pessoas afetadas também, além de funcionários públicos, costureiros, caseiros, agricultores, tem também entre eles um médico. E eles fizeram um questionário autodirigido, né, com 6 questões abertas, né, e depois eles fizeram uma análise temática e se basearam nas seguintes categorias. São 4 categorias, né? A representação da doença de Chagas, os problemas ou obstáculos encontrados, os desafios, né, em relação ao diagnóstico e a convivência com a doença e os resultados e as conquistas na superação dos problemas. E eles dizem que essas 4 categorias elas vão abranger todos os aspectos da doença, né? Como ela é compreendida, representada e vivenciada. Aí aqui eu tenho a primeira categoria, né, em relação à representação da doença de Chagas, né? Quando eles ouviram a palavra Chagas, né, a primeira coisa que eles mencionaram, que os afetados mencionaram, foi suas experiências pessoais, né, e o medo sobre a doença e a possibilidade de morte. A maioria dos entrevistados são de países endêmicos, mas, como eu falei antes, não necessariamente foram diagnosticados nos seus países de origem. E os especialistas, ao ouvirem a palavra, a primeira coisa que eles vão mencionar, né, é a ideia de uma doença, né, silenciosa, grave, negligenciada, e que atinge principalmente as pessoas mais pobres, marginalizadas, latino-americanas e os migrantes. Em relação à segunda categoria, que são os problemas ou obstáculos encontrados, eles enfatizaram muito, né, sobre o emprego e o ambiente social, né, que tem a discriminação, a marginalização e a ignorância também em relação a esses ambientes. E o segundo é o acesso ao tratamento e aos cuidados médicos, né? Quando os serviços de saúde não contam com especialista ou especialização específica para responder adequadamente às necessidades do paciente, dependendo do estágio do desenvolvimento da doença. Essa situação ocorre tanto em contextos endêmicos como não endêmicos. E o terceiro são os problemas associados à progressão da doença, né? A experiência concreta de anormalidades específicas ou os sintomas generalizados, como a fadiga, dor de cabeça, né, o coração e o dano em outros órgãos. Já os especialistas, eles vão mencionar os problemas sobre discriminação, a marginalização e a ignorância numa esfera maior, né, além do social. E aqui tem até um exemplo, né, de um químico de 68 anos da Argentina, que ele vai falar sobre a marginalização e ele diz que ela não é exclusiva só de quem tem Chagas, né, mas também de pessoas pobres de um modo geral. Em relação ao diagnóstico, os desafios se referem, né, quer dizer, os desafios na sociedade se referem à necessidade de enfrentar o preconceito, de entender o problema, combater a discriminação e envolver-se em diferentes níveis, né, tanto de pessoas cometidas ou não. E um desafio muito importante, né, que os autores vão falar é em relação a transformar esses atores, né, em atores mais
críticos, ativos, né, e conscientes, né? E aqui eu tenho um exemplo que eles colocam, né, de um agricultor de 36 anos, boliviano radicado na Espanha, que ele vai falar: as pessoas precisam saber que não estamos infectados com a peste, que Chagas não é como lepra ou tuberculose. Não há por que ter medo de nós e que, embora não haja cura, temos exames médicos para ter certeza de que o nosso coração ou os outros órgãos não são afetados, né? E os especialistas, quando se referem à doença, eles vão falar que tem que persuadir os doentes a assumirem a responsabilidade pela sua doença em contextos em que a possibilidade de tratamento ou acompanhamento é problemática ou inexistente. E sobre a quarta categoria, que vai falar sobre qualquer conquista, né, na superação desses problemas, os afetados eles vão falar principalmente do poder das associações, né? Eles vão dizer que as associações elas cumprem um papel muito importante, não só de divulgação, mas também de educação e sensibilização, né? E também tem a dimensão política, né, delas, né, em relação a um tratamento adequado e a proteção também dos seus direitos, né? E aqui temos um exemplo. A verdade é que tive coragem de fazer esta jornada e continuo com o apoio da minha família e também, né, de estar lado a lado com a associação, né, aqui de uma cuidadora de 55 anos, boliviana radicada na Espanha. E aí os especialistas eles vão falar muito das conquistas científicas, né, sociais e políticas, né, mas sempre falando do protagonismo em relação à doença, né? E aí eles também falam um pouco também da importância das organizações sociais também. E aí uma parte também que os autores vão falar é de, de anedotas, né? De coisas que parecem muito engraçadas, né? Mas também que eu fiquei pensando sobre isso, né? Que a falta de, às vezes, quando a gente fala sobre a doença de Chagas, e aí eu tive uma experiência dentro de um táxi, quando a gente estava em Belém, quando a gente foi na expedição do Expresso Chagas, estava eu e mais 4 pessoas afetadas pela doença, né? 2 pacientes, que era a dona Luzia e a tia Lu. A gente começou a conversar dentro do carro com o motorista e o motorista ele não tinha qualquer informação sobre a doença de Chagas. Ele só se referia ao barbeiro. Mas aqui tem uma fala que é de um especialista, e eu coloquei, né? A falta de conhecimento não é exclusividade só dos afetados, nem dos pacientes, né? E também de pessoas que têm um poder cultural, têm um conhecimento maior, mas também eles têm essa ignorância também. E aqui está falando de um especialista, né, que relata que o creatomínio ele está associado à riqueza. Em uma comunidade não permitiam que fizéssemos controle vetorial com spray porque diziam que os creatomínios traziam riqueza ou eram sinônimo de riqueza. Então as pessoas dormiam fora de seus quartos para deixar os bichinhos em paz. Essa reação foi extremamente bizarra e desconcertante. E aí eles falam que eles só conseguiram converter isso, né, convencer a essa pessoa a mudar de ideia, né, através da conversa e pouco a pouco eles foram conseguindo mudar isso. E é bem baixo na outro exemplo, na outra fala tem falando: fui ao médico fazer um check-up de gravidez e o obstetra que me supervisionava o meu pré-natal não sabia do que eu estava falando quando lhe disse que queria fazer o teste de Chagas. Basicamente, pensei que era um problema de comunicação em língua estrangeira, mas não me ocorreu que ele realmente não sabia nada sobre a doença de Chagas. Cheguei à conclusão de que neste país as pessoas sabem muito pouco sobre a doença e não há informações reais sobre a prevalência de Chagas entre os hispânicos. O médico de 42 anos, boliviano radicado nos Estados Unidos. Uma vez eu assistindo até a própria Tânia falando sobre que tem casos de doenças de Chagas até na Ásia, né? Pode ter, mas que a pessoa que tem essa doença é uma pessoa latina, uma pessoa que fala o idioma
não o japonês, que quando ela for falar sobre a doença de Chagas vai ser enfim, né, o português ou o espanhol, que são línguas ibero-americanas, né? Então, também tem essa questão também da língua, ela pode estar, a doença pode estar espalhada em vários países do mundo, mas tem a predominância dessas duas línguas, né? E aqui tem a resposta dos dois grupos, né, tanto dos especialistas como dos afetados, que convergem em relação aos desafios, que eles vão dar ênfase à melhoria de acesso ao diagnóstico, ao tratamento e aos cuidados, né? E eles também vão concordar na necessidade de desenvolver estratégias de conscientização e divulgação para divulgar o problema e acabar com a discriminação e o estigma generalizado. E os entrevistados também, eles falaram da importância, né, de abordar a doença de Chagas através da educação, né, entendida de forma ampla em vários contextos e vários níveis. Esse estudo também serviu de base para eles criarem um vídeo, né, na qual o Lionel Messi, né, protagoniza esse vídeo que fala sobre dar visibilidade e promover também, né, o diálogo sobre a doença de Chagas. Eu me lembrei de um vídeo dos Médicos Sem Fronteiras também, que tem os pacientes da Associação Rio Chagas protagonizando essa campanha também. Este es mi marido, Miguel Baltasar, un hombre valiente que siempre ha luchado por sus sueños. Uno de ellos era disfrutar de una gran familia y lo ha cumplido con creces. Un día me miró y me dijo: ¿Sabe cuál es mi mayor sueño? Conocer a Leo Messi. Como muchos, Miguel nació y creció en el campo. Una chinche le trajo malos momentos y ahora es un futbolista quien le trae los buenos. Cuando Messi era chico decían que era un líder en silencio. Pero nadie llega a ser el mejor jugador del mundo sin la valentía de ganarle a ese silencio. Mi marido también ganó a su silencio. Cuando era joven, su inconformismo le hizo ir al médico. Siguió los tratamientos, se puso marcapasos y gracias a eso, mira dónde estamos hoy, cumpliendo el sueño de un niño de 85 años. Nadie cumple un sueño si se lo guarda para él. Ahora es el momento de ganarle al miedo. De ganarle al silencio. Ahora es el momento de ganar a la enfermedad del Chagas. Atualmente, a doença de Chagas ainda afeta umas 10 milhões de pessoas no mundo, sobretudo nas Américas, mas também em outros continentes. Todas juntas encheriam mais de 100 estádios como o Camp Nou em Barcelona. É uma doença silenciosa na maioria dos casos, mas pode produzir problemas cardíacos e também digestivos. Trata-se de uma doença negligenciada. O acesso ao diagnóstico e tratamento integral é, portanto, essencial.